O meu propósito aqui é mostrar a necessidade que uma empresa tem de trabalhar de uma forma organizada, planejada. Uma empresa que pretende produzir uma determinada quantidade de produtos mês e diário, ela deve se proceder da seguinte maneira. Neste quadro eu mostro os 3 tipos de produto, a quantidade de produtos mês e diário. É de fundamental importância para se determinar a quantidade de máquinas, equipamentos e mão de obra. Eu posso determinar não somente a capacidade instalada das máquinas, como também a quantidade mínima necessária de máquinas e equipamentos para o cumprimento do objetivo de produção da empresa. E é também de fundamental importância o estudo e análise dos itens de material que compõem os produtos. Eu mostro aqui neste quadro os 3 tipos de produtos e os itens de material e sua respectiva quantidade. Mostro neste outro quadro os itens de material que vão sofrer transformação, os itens de material comprado e o setor de montagem, respectivamente. Deve-se fazer também a programação dos itens de material a serem adquiridos, item de matéria-prima e item de material comprado. Neste quadro eu mostro os itens de matéria-prima, a participação dos itens de matéria-prima, participação dos itens de material comprado. Eu observo que para esta programação a empresa optou-se, e eu mostro nesse quadro, ela optou-se por trabalhar com estoque mínimo desta matéria-prima. Matéria-prima para esses itens de material importados, com maior dificuldade para se obter, e itens de material a serem fabricados. Desta forma, eu tenho a quantidade mínima a ser adquirida para o cumprimento e objetivo da minha produção. Eu tenho aqui também, neste quadro, a produção horária dos itens de material a serem transformados, e nesta coluna eu mostro os equipamentos. O objetivo de se determinar a fabricação horária são inúmeros, fundamentalmente para se determinar a quantidade de máquinas e equipamentos e posicionar o operador da sua meta de produção, a sua produção, e também para cálculo de custo, como eu anteriormente mostrei em uma outra estrutura, para cálculo de custo e orçamentos. De posse de todas as informações, eu tenho agora como se determinar a carga máquina e o cálculo da quantidade de máquinas e mão de obra. Neste quadro eu mostro aqui a quantidade de máquinas e mão de obra. Nesta coluna eu mostro que eu tenho aqui um processo operacional nesta linha e 3 tipos de equipamentos diferentes. Eu tenho aqui os itens de material que passam por esses equipamentos e a carga horária nesta coluna, a quantidade de turnos e a quantidade de máquinas nesta coluna e a quantidade de mão de obra. Mostro também nesta coluna as dimensões das minhas máquinas, o espaço físico que ela vai ocupar, e mostro também nesta coluna a ocupação. Eu observo que nesta linha é um sistema operacional e eu tenho 100% da ocupação. Nestas outras 2 linhas, nesses 2 equipamentos, eu observo que eu tenho 50% da ocupação. De que forma eu interpreto esta ocupação? Eu interpreto que para o tempo de fabricação eu tenho metade do tempo máquina, a outra metade manual. Então eu entendo que com 8 máquinas, 3 pessoas é mais do que suficiente para o cumprimento e objetivo de produção. De posse então agora de todas essas informações, eu calculo o setor de montagem e realizo aqui os mesmos procedimentos para cálculo das linhas de montagem, a sua carga horária e sua mão de obra. Eu tenho então aqui neste quadro
eu tenho nesta coluna os 3 tipos de produtos, tenho aqui os tipos de linhas nesta coluna, nesta outra coluna eu tenho a produção horária, tenho a carga horária e tenho a quantidade de turnos nesta coluna e tenho a quantidade de mão de obra. É importante dizer aqui, como observação, que para o cálculo dos tipos de linhas, para os 3 tipos de linhas aqui, da forma como eu mostro, foi padronizado uma quantidade de mão de obra dentro do espaço físico do balanceamento e do método, e principalmente do cumprimento objetivo de produção. Então eu mostro que a carga horária ela foi determinada em função de uma linha padronizada, balanceada. E eu tenho aqui nesta coluna o espaço físico ocupado por estas linhas. Agora então, de posse de todas essas informações para o cumprimento do objetivo de produção diário, mensal e diário, e o objetivo meu é determinar a capacidade instalada, ou seja, todas as máquinas dentro de um espaço físico de fábrica, determinar qual é o mínimo de máquinas e mão de obra e equipamentos necessária para o cumprimento e objetivo de produção. Eu tenho agora então condições de mostrar, de fazer o meu layout. Eu tenho aqui o layout e tenho a capacidade instaladas, e para essa capacidade instalada eu tenho a minha área, o meu espaço físico, da forma como eu mostro, e tenho a minha mão de obra e minha ocupação para um determinado número mínimo de máquinas e mão de obra necessária para o cumprimento do objetivo de produção. Eu tenho aqui uma bancada operacional e tenho aqui os meus 3 tipos de linhas montando os 3 tipos de produtos. Então, para finalizar, eu quis mostrar que é importante uma empresa trabalhar de uma forma organizada, planejada e trabalhar sem desperdício, trabalhar com a quantidade de máquinas mínimas, mão de obra mínima e a sua programação para ter assim o maior lucro, que é o objetivo principal de toda e qualquer empresa.